Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Mas antes da gente anunciar aqui a nossa convidada, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, fazer todo aquele ritual virtual necessário para levar mais longe histórias como a que a gente vai começar a contar aqui dela, que é pesquisadora, cientista, mora no Canadá e esteve aqui participando do 12º Congresso Internacional em Saúde, a professora Renata Mancopsi. Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês partilhando esse momento. Estou muito feliz com o convite da Unijuí, muito feliz de estar contribuindo com o evento. Pois é, vamos voltar no tempo agora, indo bem lá longe, para falar um pouquinho da sua infância, né? A gente estava falando fora do ar. Nasceu em São Paulo, mas morou boa parte no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil. Como é que foi essa infância de mudanças em vários lugares? Sabe que agora, com a tua pergunta, eu estou pensando que a minha infância foi o que me preparou para que eu vivesse essa fase que eu, ainda vivo, mas a minha vida de imigrante num país estrangeiro. Os meus pais são gaúchos, então quando eles casaram eles foram morar em São Paulo em função do trabalho do meu pai, que era metalúrgico, e eu nasci em São Paulo. Foi um acontecimento assim, um acaso, porque na verdade, como vocês podem ver e me ouvir, eu me sinto gaúcha, minha alma é gaúcha, porque depois a gente voltou a viver no Rio Grande do Sul. Mas também em função de mudança de trabalho do meu pai, e todo mundo me pergunta se meu pai era militar. Não, ele não era militar. A gente morou algum tempo em Santa Catarina, voltou a São Paulo, então a gente teve esses diferentes lugares, e claro, para uma criança, todas essas mudanças, mudar de escola, mudar de amigos, não era uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi um aprendizado de mostrar que a vida ela acontece, entendeu? E a gente precisa ir atrás daquilo que for melhor para a gente, porque esse era o motivo de meu pai mudar de trabalho, e tentar encontrar condições melhores e boas para manter a nossa família, porque ele era o principal provedor da família. Eu sou a mais velha de uma série de 4 filhos, Então, e ele tinha uma preocupação, por exemplo, quando a gente parou em Porto Alegre, quando a gente estava morando em Porto Alegre e eu estava na idade de prestar vestibular, ele disse, bem, agora nós vamos ficar morando em Porto Alegre, porque morando em Porto Alegre você vai ter acesso a diferentes universidades. E eu acho que é bem importante eu contar essa parte da história, já que eu preciso fazer essa honra a ele, O meu pai, ele era originário de Itaqui, que é na fronteira aqui, do Rio Grande do Sul, e o meu pai aprendeu a ler sozinho. Ele era mais novo, tinha os irmãos e alguns primos mais velhos, eles tinham que trabalhar na lavoura, e ele não queria ficar trabalhando na lavoura, ele queria sair de lá. E ele entendia que para sair de lá ele precisava aprender. E ele queria muito aprender a ler. E ele contava pra gente que ele aprendeu a ler sozinho, indo letra por letra, ele aprendeu a ler, ele não tinha muito estudo, tanto que outra lembrança da minha infância, eu lembro que eu tinha 9, 10 anos e eu me lembro do meu pai estudando para o supletivo. Ele fez supletivo quando a gente morou no ABC Paulista, a gente morou em Santo André e São Bernardo do Campo, ele era funcionário da Mercedes-Benz, E ele dizia pra gente que a única coisa que ele ia deixar pra gente era o estudo, e que essa era a chave que a gente ia ter para tocar a nossa vida, que ele não ia deixar bens materiais e tudo mais, mas que o estudo não era uma opção, era vocês vão estudar. Para mim, somos 3 meninas e um menino, Ele dizia, vocês vão estudar. É uma regra. É uma regra. Ele, inclusive, foi super contra quando com 17 anos eu decidi, eu queria trabalhar, porque eu queria ter meu dinheiro, eu queria ter os meus adolescentes, e muitos irmãos, então nunca nos faltou nada, mas também não era uma vida em que... de fartura plena. Não, uma adolescente quer uma calça nova, e eu queria trabalhar, e ele dizia, não, tu não vai trabalhar porque tu tem que estudar. E aí eu convenci ele. E ele me deixou trabalhar, mas ele disse, tu só vai trabalhar se tu prometer que nada nas tuas notas, na escola, nada mudar. Tem que continuar sendo boa aluna, continuar fazendo tudo que tu tem que fazer, e a escola é prioridade. Isso com 17? Isso, com 16, 17 anos daí. E já é a hora de escolher também a profissão. Isso, e aí o que aconteceu?
O primeiro vestibular que eu fiz, eu acho que eu fiz logo no final do ensino médio, assim, e eu provavelmente não passei, fiz só na universidade pública. E aí, naquele ano que eu ia fazer cursinho, então, né, para escolher o que eu ia fazer, eu já pensava, comecei a conhecer o que era fonoaudiologia, que naquela época muita gente não sabia de jeito nenhum o que era. Essa é a minha pergunta. Já tinha alguma noção? Na verdade, eu sempre gostei de comunicação. E eu pensava que eu queria ser alguma coisa ligada à comunicação. Cheguei a pensar em fazer jornalismo. Eu entrei na Faculdade de Relações Públicas, cheguei a fazer na comunicação na URGS, né, na Federal. Só que era assim, eu quando estudava, eu pensava assim, quais são as matérias que eu gosto do colégio? Eu gosto de biologia e eu gosto de português. Minha área não é exata, gente. E eu não gostava de matemática, não gostava de física, odiava física. E aí, quando eu comecei a pensar, e as pessoas, mas então tu quer fazer medicina? E eu disse, não é medicina. Gostava de criança, tinha alguma experiência de trabalhos assim, voluntários, né, com criança. Dizendo, mas também não é medicina, mas medicina você pode ser pediatra. Não, mas eu não quero ser pediatra. E aí eu lembro que, acho que foi a minha mãe que me comentou, tem essa pessoa que eu conheci, a filha é fonoaudióloga. Eu disse, fonoaudiólogo? O que é fonoaudiólogo? E aí eu fui ler. Quando eu li sobre fonoaudiologia, eu disse, nossa, é isso aqui que eu quero fazer. Sim, encaixava com uma luva. É exatamente isso. Aí eu cheguei em casa e disse, eu quero fazer vestibular para fonoaudiologia e o curso só tem em Santa Maria. Aí meu pai olhou para mim e disse, não, tu não vai fazer fonoaudiologia. A gente está morando em Porto Alegre. As principais universidades estão aqui. Universidade pública, até porque tinha, né, eles têm a PUC, a gente provavelmente não pode pagar a PUC. E aí tu me vem com essa que tu quer fazer um curso que não tem em Porto Alegre, com tanta coisa para fazer. E aí a minha mãe sempre conta que ela disse que se viu assim, isso aí vai dar pano para manga, porque ela me conhecia, a minha persistência, e também conhecia meu pai. E aí, o que me convenceu a não ir a Santa Maria e fazer vestibular em Santa Maria foi uma das minhas tias, que tem um papel importante na minha vida também, que disse, Renata, eu ouvi falar que o curso de fonoaudiologia vai abrir no final do ano aqui em Porto Alegre, no Instituto Metodista. Falei, tá bom, então eu posso esperar esse ano, não tem problema. E aí, meu pai disse, mas enquanto isso eu faço vestibular para outra coisa. E aí eu fiz vestibular para Relações Públicas na URGS, passei, comecei a cursar, estava cursando Relações Públicas. Assim? Eu gostava. E sabe que como fonoaudióloga eu sou uma ótima em Relações Públicas. Foi desse jeito que eu fui parar no Canadá e dar aula em tantos outros países que eu fui convidada para dar, no Chile, né, na Colômbia, no Peru. E eu gostava do curso. Já tive aula de linguística lá, que linguística também a gente estuda na fonoaudiologia e outras coisas. E aí, quando chegou a hora do vestibular, no final do ano, para a fonoaudiologia, eu fui fazer o vestibular, estava envolvida com um curso, né, na URGS, e não passei para fonoaudiologia. Fiquei em 4º lugar na suplência e chamaram até o 3º. Então, assim, eu fiquei literalmente, bati na porta e chorei muito. Eu imagino a sensação. Porque aí eu realizei, eu disse, eu estou perdendo tempo, eu me distraí, eu quero ser fonoaudióloga. E aí eu disse, não, agora eu vou trancar tudo, eu vou trancar a faculdade, eu vou trancar isso e vou estudar para fazer o próximo vestibular de fonoaudiologia. E aí foi como a entrada para fonoaudiologia no Instituto Americano era semestral, então levou mais um semestre. Aí eu fui fazer cursinho, fiquei focada em estudar para o vestibular, e aí no próximo entrei. Então eu sou da 2ª turma formada pelo Instituto Metodista de Educação e Cultura, que hoje são IPAs, faculdades metodistas, alguma coisa assim em Porto Alegre. Os irmãos seguiram caminhos parecidos? São mais velhos? Enfim, tiveram alguma influência nesse caminho? Não, eu sou a mais velha, eu acho que as minhas irmãs sempre dizem que eu sou um exemplo, porque as minhas irmãs, a que vem depois de mim é médica, é cirurgiã, ela é coloproctologista, e a minha outra irmã é engenheira química,
E o meu irmão é um irmão adotivo, mas ele tem problemas de aprendizagem, então ele não seguiu nenhuma carreira assim, não teve condições para isso, né? Mas todas nós, de fato, seguimos o legado do meu pai e da minha mãe, que o meu pai, eu entrei na faculdade de fonoaudiologia e em 1991 eu estava no 3º semestre, eu acho. Não me lembro bem agora, acho que era isso. O meu pai teve um AVC, né, e faleceu. E aí foi uma fase bem difícil da nossa vida. Eu realmente também acabei concluindo o meu curso na faculdade com a ajuda das minhas tias, que são irmãs da minha mãe, que disseram, não, isso é nossa responsabilidade, a gente vai pagar a tua faculdade, era isso que o teu pai queria e é isso que tu vai fazer. E também o grandioso suporte da minha mãe, né, até hoje, que disse não, muitas pessoas criticavam a minha mãe porque diziam que ela tinha que nos colocar para trabalhar, né, porque a gente precisava, e ela dizia, não, elas não vão trabalhar, elas vão estudar, isso era o que ele queria, o que eu quero, e elas vão estudar. E ela manteve, com bravura, com alto custo, para a gente também, que levava uma vida muito simples, mas digna, entendeu? E morando longe, não sei se vocês provavelmente conhecem a região da Grande Porto Alegre, a gente morava em Cachoeirinha, meu curso era noturno, aí ônibus, né, toda a questão da segurança, tudo mais. Então, não é sem custo. A minha mãe, ela estudou até a 4ª série, depois também que ficou viúva, fez o supletivo, terminou assim o ensino fundamental, digamos, fez um pouco do ensino médio, mas não prosseguiu. Mas ela é uma mulher muito sábia. Eu costumo dizer para ela que ela é doutora na vida, né? Ambos tinham uma noção da importância da educação, né? E eles elegeram isso como a chave que realmente, e é assim, foi o que aconteceu, a chave para a gente abrir as portas que a vida nos apresentou e levar uma vida autônoma e uma vida, né, melhor que a deles, digamos assim. Então, e ela sempre diz, quem estuda tem história para contar. Ela sempre fala isso. Então, eu sou parte dessa casuística. Quem estuda tem história para contar, né? Agora, essas mudanças, professora Renata, de lugar, né, de convivência de pessoas, também moldou um pouco da sua personalidade em busca do sonho, seja da fonoaudiologia, mas depois também, agora, como você disse, né, de morar fora do país. Mudou o caráter também da Renata, porque é difícil, né? É difícil. As mudanças constantes. Eu me considerava, por um tempo, assim, eu me considerava muito tímida, né? Porque eu tinha que fazer novas amizades a cada mudança. Mas eu fazia as amizades, né? E com o tempo, às vezes, mudava para outra cidade, mantinha ainda contato com as pessoas, escrevia cartas, sempre gostei muito de escrever, né? Como eu disse, linguagem, português era a minha maneira de me expressar quando eu era... É que, assim, falando, eu brinco com os meus alunos, costumava brincar, né? Eu já era, assim, meio nerd, entendeu? Eu fazia, por exemplo, de presente de Natal para as minhas tias, eu escrevia redações, uma para cada uma. Criança odeia escrever redação. Não era o desenho. Não, criança odeia redação, né? Eu gostava de escrever redação, eu gostava de ler, eu li um livro depois do outro. Em termos de linguagens, assim, eu lembro da primeira TV colorida que a minha família comprou. Eu tinha 10 anos, 9 anos, alguma coisa assim. E era uma TV Sharp e veio com um manual. E eu gosto de ler manual. Quem é que gosta de ler manual? Não, eu não conhecia ninguém, é o primeiro. Então, porque aí vem a coisa do método, né? E eu abri aquele manual e eu via que tinha um manual escrito em português, em inglês, em espanhol, alemão, italiano. E aí eu ficava olhando as palavras para comparar. Para tentar aprendendo, olha só. Qual é a criança de 10 anos que faz isso? Só sendo muito meio doida, né? Muito doida. Eu pedi um dicionário de presente. E chegou a contar isso que estava fazendo isso? Porque corria risco de internação mesmo. E aí tu vê, uma coisa que eu fiz também na minha adolescência,
A minha mãe sempre foi muito religiosa. Quando ela foi católica, ela era muito católica. Quando ela foi espírita, ela era muito espírita. Então, ela carregava a gente, né, para essas coisas. Então, eu participei muito da juventude espírita, dessas coisas, viagens, encontros de jovens, essas coisas. Eu gostava muito de participar. E eu, naquela época, resolvi estudar Esperanto. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Era para ser a língua mundial. A língua universal. Aquilo me encantou de uma maneira. Mas você vê que essa coisa de querer me comunicar e conseguir fazer com que as pessoas se comunicassem, se entendessem, era uma coisa que estava em voga, né, no background assim, da minha mente. Talvez não tão claro. Hoje, comentando, eu consigo fazer essa interpretação. E eu fiz curso de Esperanto e comecei a me comunicar com pessoas em Esperanto no mundo. E olha, eu já era agora adulta, dando aula na Univale, porque antes da UFSM eu dei aula em outras universidades. E a Univale, que é no Vale do Itajaí, né, fui professora no curso de fonoaudiologia lá. Naquela época, depois, e aí com acesso à internet, eu acabei recebendo um contato de uma pessoa que era uma das pessoas. Ele perguntou: peraí, você é a Renata Mancops? Porque meu nome também não é um nome comum, né? É assim, assim, assado. Eu, sim, tal. Resumo, era uma das pessoas com quem eu me comuniquei em Esperanto quando eu tinha 17 anos, imagina. Então, eu acho, quando você me pergunta dos diferentes lugares, né, por onde eu passei e tal, eu acho que eu tinha... eu sou uma pessoa muito ativa e muito... Eu tinha essa ânsia de saber o que estava acontecendo no mundo, de querer me comunicar com o mundo, de fazer a diferença. E aí a fonoaudiologia entra aí também, porque eu dou tanto valor para a comunicação que eu queria ser alguém que pudesse ajudar em facilitar a comunicação das pessoas com problemas, né? Para que elas pudessem ser no mundo, porque o ditado diz que quem não se comunica se trumbica, né? Então é isso, eu acho que é esse eixo aí que foi norteando as minhas buscas, as coisas que eu queria fazer, né? Hoje vive no Canadá, mas eu vou terminar esse primeiro bloco perguntando se fosse para retornar a algum lugar desses tantos, e eu estou falando desde a infância lá, teria algum lugar assim especial para retornar, para visitar? Para visitar, para morar, enfim, aí fica aberto. Né, não, para morar não. Eu sou uma pessoa que vive muito no presente, assim. Eu não tenho, eu não sou apegada, não. Mas eu acho que se eu pudesse escolher hoje para ter um momento assim de poder voltar lá, eu acho que eu voltaria para Cachoeirinha, naquela casa Cachoeirinha, quando meu pai ainda estava vivo, né? Foi a única casa que ele comprou na vida, que existe até hoje, a casa que minha mãe tem, né? E acho que a rotina que eu tinha com os meus irmãos, eu vim agora, antes de vir para cá, eu estive no Rio, uma das minhas irmãs mora no Rio de Janeiro, e aí ela ainda falou isso, né? Ela disse: lembra, a gente dormia num quarto com 2 beliches, né? Os 4, a gente dividia aquele quarto pequenininho com 2 beliches, nós 4, a gente brigava, enfim. Mas a convivência... Mas aquilo é uma coisa que é motivo de saudade e é uma memória boa para mim. E que hoje em dia não temos mais. Não, né? E sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente, em função das nossas carreiras e das nossas vidas, cada um foi morar num lugar. Então, mesmo quando eu estava morando aqui no Brasil, agora em Santa Maria, eu em Santa Maria, uma irmã minha em Balneário Camboriú, a outra irmã no Rio e a minha mãe e meu irmão no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, a gente já não tinha... a gente já tinha uma rotina de se visitar em feriados ou coisas assim. A gente não tinha mais isso que eu estou te falando, de estar todo mundo junto, né? No mesmo lugar. Professora Renata, chegou a hora do momento mais difícil do programa, que são as músicas do Encontro Casual. O que a gente começa ouvindo as 2 primeiras do programa? As 2 primeiras são 2 músicas muito especiais para mim. A primeira só podia ser da Marisa Monte, maravilhosa, que é a minha cantora preferida, com certeza. Uma das principais vozes. Não só nacional, mas em nível internacional. Ela esteve no Canadá o ano passado, retrasado, eu fui no show dela lá. E o meu marido, que é canadense, que não entende as letras, porque ele não fala português, ele tem a Marisa Monte na playlist dele no carro. A voz dela é universal. Né? Então eu gostaria de escolher, entre tantas músicas dela que eu gosto, a música Pra Melhorar, que é do último CD, que é uma música que me embala, que me anima,
anima, que quando eu tô no carro indo para algum lugar, ela tá na minha playlist, assim, eu acho que é a primeira que toca, né? E acho que a segunda música que eu escolheria seria, eu sempre fui muito fã de Legião Urbana, muito fã, mas uma música que o Renato Russo cantou naquele disco que ele gravou em italiano, La Forza della Vita, porque essa música também é uma música que quando eu preciso pensar em momentos... E é legal porque eu estava falando dessa trajetória agora, né? Ela é uma música que eu sinto ela como força, porque ela começa... calma, e ela vai num crescente, no final ela também está embalando a gente, né? Então eu sei que isso é bem eclético, parece que não tem sentido, mas para mim faz todo sentido. E para nós também. É a nossa convidada, a professora doutora Renata Mancops, aqui, que participou do 12º Congresso Internacional em Saúde. Claro que a gente vai falar disso também no próximo bloco. E você no rádio segue ouvindo as músicas e a conversa aqui no Encontro Casual da Unijuí FM. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos seguindo aqui o encontro casual deste final de semana, recebendo a professora doutora Renata Mancops, que participou do 12º Congresso Internacional em Saúde, pesquisadora. Professora, vamos falar um pouco da escolha, fonoaudiologia, realização, né? Como é que foi a carreira logo depois disso? Realmente encontrou a realização que buscava, que tinha expectativa dentro dessa área? Sim, né? Eu me formei, eu terminei o curso em 1994, a nossa colação de grau foi em janeiro de 1995, e aí eu acho que eu era da parte das pessoas que faziam um curso que muita gente não tinha pai otorrino, pai médico, familiares já da área da saúde que já saíram e meio que tinham assim onde se colocar, né? E eu comecei a procurar emprego, eu tinha um amigo que era médico, que estava montando uma clínica em Gravataí, disse, olha, quem sabe, né, tu pensa em fazer clínica e tal. E eu me organizei, eu comecei a visitar escolas, a oferecer palestras sobre desenvolvimento de linguagem, porque a ideia era, se as pessoas não sabem quem eu sou, eu preciso me tornar conhecida, né? Então, eu todo dia me acordava e eu não tinha um trabalho inicialmente, mas todo dia eu acordava e trabalhava, porque eu organizava essas palestras e decidia os contatos que eu ia fazer, quem eu ia visitar, né? E me sentia trabalhando, né? Porque eu sabia que desde sempre isso é uma constante na minha vida, eu tive que fazer acontecer. Nada veio... fácil, nada caiu. Não, nada foi uma coincidência, nada foi ao acaso, assim, estão procurando, né? Então, eu fui construindo essa rotina, abri o consultório em Gravataí, depois surgiu em seguida a oportunidade de abrir o consultório em Esteio, tinha uma psicóloga que estava precisando de uma fono lá, porque a fono que trabalhava na cidade ia ter bebê e não tinha fono, era uma época que não tinha fono, fono era uma coisa muito escassa. Recente ainda, né? Isso era bom e ruim. Por quê? Porque não se tinha, a sociedade não tinha um conhecimento amplo do que a gente fazia, então isso, claro que limitava a nossa ação e as oportunidades, mas, por outro lado, também para quem precisava, quando encontravam uma fono e consideravam que esse era um bom serviço, né, um bom atendimento, melhor propaganda, eu costumo dizer, para quem profissional da saúde é o paciente bem atendido que vai lá e diz que foi bem atendido, e aí daquele paciente tu recebe mais uns quantos, né? E aí, aos poucos, esse meu consultório de Esteio, ele foi produzindo mais, eu fui tendo mais pacientes lá, e chegou um momento que eu tive que optar, e aí parei de trabalhar em Gravataí, fui trabalhar em Esteio, e aí fui trabalhar nas APAES. Trabalhei na APAE de Sapucaia do Sul muito tempo, e eu considero, naquela época não existia ainda programa de residência em fonoaudiologia, que a gente tem hoje, né, em vários hospitais, mas eu considero que trabalhar na APAE foi a minha residência, porque a gente
atende uma manhã inteira, uma diversidade de casos, né? Casos complicados, neurológicos e tudo mais. E eu aprendi muito na PAI, muito mesmo. E aí fiquei um tempo na PAI de Sapucaia do Sul, trabalhando com consultório em Esteio, ali é pertinho, né? E depois fui trabalhar na PAI de Novo Hamburgo. E aí, Novo Hamburgo era uma PAI melhor, mais bem estruturada, né? Mas gostou da experiência de trabalhar? Da experiência, eu gostava do trabalho. E eu estava relembrando essa semana, porque eu tive a honra de uma colega minha da época de faculdade, que sabia, eu disse para ela que estava vindo do Canadá, nós somos amigas há 35 anos. E convidei ela selo pra... de amiga para sempre. Não, essa não tem retorno, entendeu? Não tem mais jeito. 20 anos já é. E aí eu falei para ela que estava vindo para... Foi engraçado porque ano passado eu comentei com ela que eu vou a um congresso em Cancún e disse para ela, se organiza pra gente, e vamos nos encontrar em Cancún, né? Aí quando eu liguei agora, eu disse, olha, eu tô indo a Juí. Ela, poxa, mas tu me convida para ir para Cancún e agora tu me convida para ir para Juí. Mas é muito próximo, as duas são muito belas. Não, mas essa amizade de 35 anos é que nem o casamento. É na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, na doença, na riqueza e na pobreza. Em Cancún ou em Juí. Ou em Cancún e Juí, tamo junto. E aí, enfim, aí ela, né, dirigiu, tá aí me acompanhando todos esses dias aqui em Ijuí, também aproveitando o evento. E a gente estava falando, agora até me esqueci do que eu ia contar, mas a gente estava falando dessa época em que a gente, né, saiu e estava começando e do que a gente gostava de fazer. E aí me lembrei, foi isso. Eu estava contando para ela que num dos primeiros encontros com algumas colegas da faculdade, as minhas colegas começavam assim, essa semana eu atendi, eu dei alta para um paciente. Eu fiz não sei o que, dei alta para outro paciente, aquilo me incomodou. Eu disse, meu Deus, eu não estou dando alta para meus pacientes, eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas era a diferença da casuística, né? Claro. Elas estavam trabalhando em consultório mais com crianças, com transtornos da fala, casos, digamos, mais simples de resolução em curto e médio tempo. Eu trabalhava com crianças com doenças crônicas, paralisia cerebral, ou com quadros de desenvolvimento bastante graves, autismo, psicose, crianças com transtornos no desenvolvimento, né? Então, não eram casos que iam ter resolução em 3 meses. Né? Mas por isso, assim, eu considero que foi um grande aprendizado. Eu gostava muito de fazer isso. Ao mesmo tempo, eu tinha o meu consultório e no consultório eu costumo dizer que a gente é rei, né? Porque no consultório você pode fazer o atendimento exatamente como você pensa que deve ser feito. Então, eu gostava muito, mas eu gostava de ter essa prática numa instituição, né? Claro. Viver essa realidade. Também porque uma outra marca, eu acho, da minha prática profissional, que se reflete hoje também na minha pesquisa, é o enfoque multiprofissional e o trabalho interdisciplinar. E indo para a PAI, trabalhando com desenvolvimento de crianças e adolescentes, não tinha outra saída, a gente tinha que trabalhar único, em equipe, né? Então, acho que isso também foi uma grande escola. E no meu consultório, eu alugava a sala, né, e tudo mais, mas eu sempre dividia, eu comecei a trazer pessoas de outras áreas para que a gente pudesse trabalhar juntos, né, eventualmente, ter reuniões, estudar junto sobre alguns temas. Isso com certeza foi fundamental na minha trajetória. Eu acho que essa é uma pergunta difícil porque são muitos casos, mas tem, e é difícil eleger ou elencar algum, mas tem aquele caso especial que marcou por alguma razão nessa trajetória, dessa época? Tem. O que aconteceu foi, como eu te disse, eu fui para fonoaudiologia porque eu tinha experiência e gostava de trabalhar com criança. Eu tinha feito teatro com criança, como eu disse, no movimento espírita, eu trabalhava com as crianças na evangelização. Eu tenho 3 irmãos menores, eu sou 6 anos mais velha que a minha primeira irmã, então eu sempre cuidei de criança. Eu tinha muito essa vinculação com criança. E um dos estágios que eu não tive muita experiência, foi mais um estágio super rápido e mais de observação, tinha sido com adultos com afasia, que são pessoas que têm um dano neurológico, geralmente um AVC, né, um derrame, popularmente falando, e ficam com a linguagem comprometida, não conseguem mais se comunicar, né? Podem ter alterações na compreensão da linguagem e também na expressão da linguagem. E eu vi esses atendimentos no hospital em Porto Alegre.
E, como eu te disse, tinha lá meu consultóriozinho em Esteio, e o meu consultório em Esteio, ele ficava numa rua, no caminho para uma clínica de fisioterapia. Descobri isso por causa desse paciente. Esse paciente ia para fisioterapia e passava ali na frente. E ele era um paciente que tinha tido um derrame, que estava com problema para falar, e viu ali o consultório de fonoaudiologia, como eu te disse, não era uma coisa comum, e entrou, o que também não é comum, você receber um paciente desse porque ele passou na frente, né? Não por uma indicação, uma orientação médica. Um encaminhamento que deveria ser dos neurologistas mandarem os pacientes para nós, né, nesse caso. E esse paciente, ele ressignificou muita coisa, porque eu tinha aprendido lá um modelo de terapia tradicional comportamental na faculdade. Ele chegou, opa, é isso aí que eu vou fazer. Mas eu acho que eu já tinha esse meu jeito, eu também tive muita influência dos estudos em psicanálise durante a minha formação. E eu notava que quando eu fazia, digamos, a técnica em si com ele, de nomeação e essas coisas, ele respondia. Mas a comunicação dele, não necessariamente a expressão verbal, mas a comunicação, o engajamento dele, onde eu via mais ele sendo ele, era quando a gente conversava informalmente. E eu disse, então, o que eu vou fazer para isso ser melhor? A profissão dele era caminhoneiro. E ele estava muito triste, né? Porque ele não podia mais trabalhar, ele só ficava em casa. Ele ficava em casa, tinha essa particularidade, ele ficava em casa com a sogra dele. E a família, a mulher teve que começar a trabalhar, fazer faxina, os filhos, todo mundo trabalhando para tentar compensar, né, a questão dele, e ficava ele com a sogra. E aí o que eu comecei a fazer foi montar os materiais de trabalho para trabalhar a linguagem com figuras e coisas relacionadas a caminhão, a vida de caminhoneiro, que eu fui procurar assim na intuição. E nossa, quando eu comecei a chegar com esses materiais para ele brilhava. Ele brilhava e ele explicava para mim. Então, agora eu não vou saber reproduzir, mas naquela época ele me ensinou todas as diferenças, entendeu? Sei lá, do tipo de carroceria, das cargas, do como era a vida na estrada, onde que ele cozinhava, que tipo de comida ele fazia quando ele parava na estrada, o que tinha de bom, o que tinha de ruim. Fez um curso de caminhoneira. E aquilo me marcou profundamente, porque eu entendi, assim, trouxe uma coisa que depois, trabalhando com outras áreas de linguagem, quando eu comecei a ensinar isso na universidade também, que se traduz por uma coisa que eu posso chamar assim de uma clínica da subjetividade, ou seja, você tem aí, né, uma coisa que rola na internet, como é que é? Você pode dominar todas as técnicas, saber tudo sobre técnica, mas se você não enxergar aquele que está na sua frente, enfim, não quero ser clichê, mas é isso. Na verdade, eu posso dominar a técnica muito bem, mas se a técnica que eu tenho não servir para modificar a vida do outro que chega ali, tocar o outro ser humano de alguma forma. Então, assim, esse paciente foi um paciente que me marcou muito, porque eu realmente fiz esse caminho com ele, né? Eu lembro que eu fiz um atendimento e eu disse, não, eu vou fazer um atendimento na casa dele. Porque eu dizia, o senhor tem que... Porque eu dizia, o senhor está conversando em casa? E isso com o paciente afásico acontece muito. As pessoas partem do princípio que ele não está falando mais. Então, as pessoas não falam com ele. Ele não está conseguindo falar. E fica isolado. E tinha que fazer orientação familiar. E aí foi aí que eu descobri que ele ficava com a sogra. Porque eu disse, mas quando a sua esposa chega, né? Eu disse, mas com quem que o senhor passa o dia? O que o senhor faz durante o dia? Ele disse, eu vejo TV e a minha sogra está lá em casa. E a mulher dele reclamava, que disse assim, mas doutora, como é que ele não fala se quando ele está bem brabo ele fala palavrão? E palavrão, entre outras expressões que nós temos na língua, é o que constitui o que a gente chama de linguagem automática. Então, por exemplo, se eu te pedir conta até 10, tu não precisa pensar, tu vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, meses do ano, estações do ano. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, cantar uma música. Isso é o que a gente chama uma linguagem automática, que não precisa ser... Ela funciona, digamos, os circuitos neuronais lá no cérebro para produzir esse tipo de coisa é diferente, ele já está automatizado, diferente de eu estar aqui contigo conversando e ter que estar elaborando o que eu estou
falando contigo. Então, é um dos recursos que a gente usa, inclusive, com alguns pacientes para começar a estimular e refazer as conexões cerebrais, porque o que acontece no processo de reabilitação num paciente desse é que você reorganiza de novo, baseado na neuroplasticidade, as conexões cerebrais, dando estímulo periférico. Então, a linguagem aqui que eu estou ouvindo é um estímulo periférico que vai atingir lá essa reorganização cerebral. Então, eu já estava fazendo isso com o assunto do caminhão, porque eu estava usando coisas que facilitavam para ele. Mas eu disse, tá, ele tem... Não adianta só falar aqui comigo, não faz o tratamento para falar com a Afonso, tem que fazer o tratamento para falar com o mundo, com a vida, né? E aí, quando ele me falou isso, e daí tinha isso, mas como é que quando ele tá bravo, que a gente faz alguma coisa, ou ele tá contrariado, ele tá assistindo jogo de futebol, ele diz, né? PQP, entendeu? E aí eu sabia por que era. Eu disse, mas que bom, né, que ele está podendo dizer, porque você não pode desautorizar aquela fala, você tem que manter aquele lugar de fala do sujeito para que o que ele fala seja entendido como uma fala. Porque também a outra coisa que esses pacientes comunicavam muito é... Um outro paciente disse para mim, eu não sou mais quem eu era. E isso é profundo, né? E eu disse para ele, mas você acha que depois de tudo que você passou, você pode ser quem você era? Ele disse, mas não é disso que eu estou falando. Eu disse, mas é disso que eu estou falando. Porque eu precisava que esses pacientes também ressignificassem que a gente não estava em busca da fala perfeita, da fala 100% igual à fala que eles tinham antes, mas da fala possível, da melhor fala que eles pudessem ter. E isso é um luto que eles têm que fazer, né? E que a gente tem que dar suporte. Enfim, foi assim que eu descobri. E eu fiz coisas desse tipo, nada tradicionais para a época. Eu decidi que a gente ia fazer um atendimento na casa dele de tarde, lá onde estava a sogra. E esse paciente, imagino, conseguiu fazer a comunicação, mesmo que essa nova comunicação... ele melhorou bastante. Conversava com a sogra durante a tarde? Então, aí ele começou a conseguir brigar com ela, entendeu? Que era, na verdade, a função que ele queria. Porque ele dizia para mim, mas eu não quero falar com ela. Eu dizia, tá, mas o senhor tem que dizer, se o senhor vai tomar um café, se o café tá quente, se o café tá frio, eu vou lá tomar um café com o senhor. Foi isso que eu fiz. Ele ficou assim, faceiro, como assim? A Fono vai na minha casa? E ele disse, minha mulher disse que não vai trabalhar hoje. Eu disse, não. Disse pra ele trabalhar, eu quero ir na sua casa igual o senhor passa as suas tardes, não é para ir lá me receber, tá todo mundo lá, não é isso, eu não vou fazer uma visita, eu vou fazer a nossa sessão de atendimento na sua casa, que eu quero ver a sua rotina, quais são as demandas que o senhor tem lá, porque o que, né, e de fato a rotina dele estava uma droga, ele não tinha com quem falar. E para falar com ela, às vezes não era uma coisa, era mais ali a rotina de tomar um café ou outro e tal, né? Então eu disse para ele, o senhor tem que começar a ter outros interesses, vamos ver o que pode interessar o senhor. Então eu trazia essas revistas que eu descobri, não me lembro agora onde, de caminhão, eu lembro que eu fui atrás de, sei lá. Tinha várias, né? E comecei a trabalhar também alguma coisa de linguagem escrita, para que ele pudesse ler de novo, né? E ler as coisas que podiam interessar ele no jornal e tudo mais, para ele ter uma atividade de linguagem mais... Esse é um paciente emblemático para mim, que eu nunca vou esquecer. Agora a gente está falando muito da fonoaudióloga, Renata, né? Mas quando é que veio a transição e como é que sentiu, tanto de docente como pesquisadora, né? Que eu imagino que caminharam mais juntas essas áreas. Como eu disse... Opa, desculpa, falhou a voz da fono. Tomem água, pessoal. E não façam... não é bom para voz. E eu fiz. Como eu disse, eu sou dessa época jurássica, dinossauro já, né? Eu sei que não parece. Não parece, né? É isso aí. Mas a gente veio de uma fonoaudiologia que, como ciência, estava se colocando ainda. Vinha muito de um empirismo, né? De fazer... A fonoaudiologia, ela surge de uma interface entre a educação, a psicologia, a medicina, né? E a própria arte. E pilares dessas áreas diferentes vinham, mas eles formavam como uma grande colcha de retalhos, assim, era difícil a gente identificar uma unicidade, por isso que eu acho que era tão difícil se colocar, porque no contato com outras profissões de saúde, muitas vezes a gente ficava num lugar de demérito, assim, porque a gente não tinha evidência, o que os artigos, o que, né, se você compara com uma prática milenar como a medicina e tudo mais. E a gente, então, aprendia muito a gente aprendeu muito essa coisa empírica, essa coisa na tentativa e erro. E, ao mesmo tempo, como eu vivi as agruras de um curso em implantação,
e isso é o que me fez ontem elogiar muitíssimo a Unijuí, depois eu posso falar disso. A gente foi uma turma que fez greve por qualidade de ensino. Olha só. Né, numa instituição privada. Né, porque realmente estava muito difícil. E em um certo ponto do semestre, estava falando isso ontem também com a minha colega, com a Desirê, eu estava no curso que eu tanto queria fazer e eu estava muito infeliz com o jeito que eu estava vendo o curso acontecer, com as aulas ruins, assim, eu acho que os fonoaudiólogos que nos davam aula, eles eram fonoaudiólogos, eles não eram professores. Então, esse gap entre ser profissional da saúde e ser professor, que eu fui entender mais tarde, que era disso que se tratava naquela época, eu não sabia que era isso. Mas aquele conhecimento. Né? A gente tinha professor que abria um livro e ditava páginas do livro para nós, então era complicado. Naquele momento, durante o curso, e isso era mais ou menos em torno do quinto, a gente estava chegando no quinto semestre, eu disse, eu vou ser professora para dar aula no curso de fonoaudiologia. Eu decidi quando eu estava... Foi ali. Eu decidi porque eu disse, não é possível que essa profissão que é tão maravilhosa, tão bonita, esteja sendo ensinada dessa maneira, fazendo a gente desistir da fono, porque na verdade eu estava extremamente desgostosa do curso. E eu dizia, mas como que eu posso estar infeliz no curso que eu tanto queria? Eu estou aqui agora na metade, estou no quinto semestre, né? Então, eu tomei essa decisão de ser professora nesse momento. Uma decisão minha interna. Sim. Não tinha nada a ver com nenhum dado de realidade. Mas são as mais importantes, essas internas. Então, mas também foi importante eu ter esse percurso de ir para a clínica, de ter o consultório, de ter contato com a vida de verdade. Porque daí também, quando eu comecei a estar mais perto da pesquisa, que foi quando eu decidi fazer o mestrado, né? Eu não queria ser aquela pesquisadora que pesquisa... Tem um amigo meu que diz isso e eu gosto do jeito que ele explica, que pesquisa uma coisa muito, muito, muito pequena, até o ponto que você sabe tudo, você sabe muito, 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 muito sobre nada, sobre aquela coisa muito, muito pequena. Então, eu não queria saber, assim, pesquisar o encravado do dedinho do pé esquerdo. Eu queria pesquisar uma coisa que produzisse impacto na vida das pessoas. Que fizesse diferença. E aí, para isso, foi importante eu ter a vivência clínica, para que as minhas perguntas de pesquisa viessem da clínica, que para mim é um grande diferencial, né? Então, o desejo pela pesquisa, quando eu fui para o mestrado, era porque eu queria buscar um suporte, buscar um conhecimento que me ajudasse a entender, com pesquisa, as coisas que eu via na clínica. Por exemplo, no campo da afasia, que era isso que eu estudava primeiro. Então, e o que eu não sublinhei, por que esse paciente é também emblemático? Porque daí veio o meu gosto por trabalhar com adultos. Eu estava até então muito focada em trabalhar com crianças. E aí, com a afasia, eu comecei a me dar essa oportunidade de trabalhar com adultos. O meu mestrado e o meu doutorado foram sobre afasia, né? Fui fazer mestrado e doutorado em programas de linguística, mas era sobre afasia e sobre o processo terapêutico das afasias, né? Porque isso era a minha questão. Eu estudei trabalhar desse jeito. E isso não deu conta do tratamento com esse paciente, então tem que ter um outro jeito de fazer. É aqui que eu quero... eu quero um fundamento, porque isso que eu fiz lá, fui procurar as figuras de caminhoneiro, o que foi isso de eu ir lá visitar a casa dele, sabe? Isso era ensaio e erro, eu estava fazendo por intuição, né? Bom, como é que eu faço para encontrar um jeito de dar fundamento para isso, de dizer, existe um outro jeito de tratar? E foi isso que eu fui buscar quando fui buscar a linguística, e eu estudei nos programas trabalhando com análise do discurso, que é uma teoria, né, de trabalho com a linguagem, que é o discurso, que é entender a linguagem como discurso, e aí já nesse caminho da pesquisa. Junto com isso, com esses pacientes que eram afásicos, eram pacientes que tinham sofrido derrame, eles tinham problemas para engolir. Eu não tive uma aula de disfagia durante o nosso curso, porque isso não era ainda um campo colocado para fonoaudiologia. Muito recente, ou não era da fonoaudiologia, não pertencia à fonoaudiologia. Não estava assim bem colocado, a gente não teve aula disso. E aí esses pacientes também tinham essa demanda. E aí eu tentava me virar nos 30, estudando, sempre fazendo curso, sempre fazendo supervisão, sempre indo atrás. Isso é um compromisso de alguém que trabalha com clínica, né? E foi assim que a pesquisa foi se colocando. Foi se colocando por uma necessidade minha. Eu queria
ter o fundamento, porque eu queria explicar por que eu fazia aquilo ou dizer para os outros que fazer daquele jeito fazia sentido, era importante, tendo uma teoria que desse sustentação para aquilo, né? E a gente vai falar mais disso no próximo bloco, quando também imagino que venha morar no Canadá, porque vem com o casamento, né? Vem junto, Vem junto, o casamento, uma nova etapa de vida. Estamos conversando com a Renata Mancops, professora doutora, que participou aqui do Congresso Internacional em Saúde. Professora, vamos ouvir mais música? Vamos ouvir mais música. Uhum. Eu acho que eu vou dizer agora, tem muita gente que canta essa música, que é You Got a Friend in Me, né? Do Toy Story, Do Toy Story, né? E eu acho que isso traduz um pouco o meu modo de me relacionar com os meus pares, com os colegas de trabalho, também com os meus pacientes. Falei tanto aqui agora desse paciente querido, né? Uma lembrança boa. E acho que a próxima, já que você anunciou que a minha ida para o Canadá também tem relação com alguma coisa de pessoal, eu vou escolher a música do John Legend, que é All of Me, porque, ia começar a falar inglês, porque essa música é a música minha e do meu marido, é a nossa música. Muito bem, é a nossa convidada, a gente vai ouvir as duas músicas, faz um intervalo e volta aqui com o bloco final do programa. Para você que está acompanhando no YouTube, segue a conversa aqui na Unijuí FM no Encontro Casual. Depois do intervalo, nós voltamos aqui ao Encontro Casual, que recebe hoje a professora doutora Renata Mancops, que participou do 12º Congresso Internacional em Saúde. Professora, vamos voltar de novo no tempo? Vamos. Como é que foi essa mudança? E eu vou ter que pular um pouco aqui a vida de pesquisadora, professora. Ok, mas e aí como é que chega para mais uma mudança mais radical, que é para um outro país? Na verdade, a mudança para o outro país, ela se deu em função da pesquisadora professora, porque eu nunca tinha pensado em visitar o Canadá, eu não sabia muita coisa sobre o Canadá. Como eu disse, eu fui convidada para um curso, eu disse em outros momentos, não sei se disse aqui para ti, mas enfim, pela área de trabalho que eu estava desenvolvendo na Universidade Federal de Santa Maria, eu comecei a estudar análise quantitativa da deglutição e comecei a ler os papers de uma mesma autora. Sempre que eu procurava sobre updates e coisas importantes nessa área, eu li os papers da doutora Catherine Steele. E aí, com o inglês macarrônico, que ia na porta e não voltava, eu escrevi um e-mail para ela, falando que eu gostaria de saber mais sobre o trabalho, né, se eu poderia conversar com ela e tal. E ela, sendo quem ela é, porque hoje ela é minha chefe, eu a conheço, ela me respondeu, porque os grandes da ciência, eles são acessíveis, eles não são inalcançáveis. Ela me respondeu dizendo, só um pouquinho, não te conheço, quem tu é e tudo mais. E foi nesse contato por e-mail que eu comecei a falar com ela. Depois nós trouxemos ela para o Brasil, assim, uma vaquinha entre as universidades, e trouxemos ela para participar do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. E ela, então, me convidou para fazer esse curso em 2016, lá no Canadá. Foi a primeira vez que eu fui para o Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, são essas coisas que a ciência não explica. Eu tinha uma familiaridade com aquele lugar, eu me senti tão bem naquele lugar, que eu disse, eu quero voltar aqui. Eu passei 15 dias e eu sabia que eu queria voltar para lá. E eu lembro do último dia em que eu parei numa determinada esquina em que a gente enxerga a CN Tower, que é um dos símbolos da cidade, e disse, olhando para aquela torre, eu disse, eu vou voltar aqui, eu vou trazer meu filho. E aí, depois disso, voltando para o Brasil, eu decidi, então, eu vou propor para ela se eu posso fazer um pós-doc com ela. Na verdade, foi lá ainda, eu propus isso, se eu poderia ir para fazer um pós-doc, se ela me orientaria. Aí ela, como boa canadense, me botou numa prova de ferro lá, porque eles apertam a gente para ver se a gente vai render. E em 2 dias, 3 dias, eu tive que escrever um projeto em inglês e mostrar para ela considerar, né, que... E ela leu o projeto e disse, não, temos um projeto, eu posso te orientar. E eu lembro que eu pedi para ela repetir várias vezes, essa história eu já contei em outros podcasts. Eu disse, você vai me orientar? Ela assim, então, mas você vai me orientar? Não vou, sim. É certo? É. Aí começou a luta para conseguir uma bolsa, né, de pós-doc pelo Brasil, e isso é uma coisa que eu lamento muitíssimo, mas o meu país não me apoiou,
né? Eu consegui uma oportunidade, eu sendo professora do pós-graduação, né, de uma universidade importante como a UFSM, a CAPES e o CNPq me negaram, né? Isso seria em que ano? Isso seria em 2017, 18, 17. E aí eu estava muito triste, porque sem a bolsa da CAPES seria muito difícil, né, que eu pudesse ir. E ela, naquela época, eu li um Twitter, eu acordei de manhã e li um Twitter dela, na época do Twitter, né, dizendo que estava selecionando fonoaudiólogos para serem assistentes de pesquisa no laboratório dela. E eu lembro que eu liguei para uma grande amiga, que eu digo que é minha fada madrinha, né, que é a professora doutora Roberta Gonçalves da Silva, que é professora na Unesp, e disse: ai, Roberta, olha só, ela está selecionando e eu não tenho bolsa para ir. E ela disse: mas, Renata, por que tu não escreve para ela? Diz que tu quer ir numa vaga dessas. E eu: como assim? Ela disse: diz que tu vai. Eu disse: mas ela está dizendo aqui que é por 4 meses. Ela disse: Renata, mas não é melhor tu ir por 4 meses do que tu não ir? Ela disse: desliga logo e vai escrever para ela. Sabe quando acontece aquelas coisas da pessoa te dizer a coisa certa no momento exato? Eu desliguei e mandei um e-mail para ela. E disse: olha, eu vi que você está selecionando, você acha que eu poderia ir numa vaga dessas, né? Ficar os 4 meses? Aí ela disse: eu acho que eu posso transformar essa vaga numa vaga de pós-doc, deixa eu conferir com o RH. Ela conferiu com o RH e me mandou um e-mail. Ela disse: olha, mas eu vou conferir com o RH, mas se eles concordarem, você tem que estar aqui em outubro. Isso era agosto, setembro já. Nossa. E ela: você vai estar aqui? Eu disse: sim, estarei aí. Porque na minha vida foi mais ou menos assim que eu fui chegando nos lugares. Eu de supetão, assim. Desafiou, eu vou dar um jeito, eu vou fazer meu corre e vou ir. O que era uma loucura, porque eu estava dando aula o segundo semestre, vocês vivem a realidade da universidade, como é que eu ia sair no meio do semestre, né? Deixar os alunos, enfim. Isso foi assim, entre eu mandar o e-mail para ela responder, eu falar de novo e ela me ligar e dizer: tá liberado, eu vou transformar a vaga de pós-doc e você tem que estar aqui dia 5 de outubro. Fui para o departamento, falei com a minha chefe de departamento e disse: olha, essa oportunidade é única. Ou sim, eu preciso ir. Fala o que eu tenho que fazer para deixar aqui tudo ajeitado. Eu falei: Renata, combina com os alunos. O que os alunos toparem em termos de tu adiantar as tuas disciplinas e terminar antes, tá bem para mim. Eu vou passar no colegiado, mas a gente já vai passar no colegiado assim: a Renata conseguiu, vai receber o salário pelo laboratório de lá, né? Porque é um tempo que era uma vaga com salário, né? Vai receber o salário, que seria a bolsa, pelo laboratório canadense e vai deixar as aulas dela prontas aqui. Vai terminar o semestre no meio do semestre. Mas, ao mesmo tempo, ela disse: tu não pode terminar tudo, porque eu preciso requisitar um professor substituto, né, para ficar aqui no teu lugar e tal. E isso foi o que eu fiz. Então, na verdade, eu fui para o Canadá com esse intuito, fui para fazer o pós-doc. Cheguei lá, tomei um vareio da língua, porque a gente faz cursinho aqui, as pessoas dizem que a gente tem inglês intermediário avançado. Não é. E no inglês, na vida de verdade, o inglês não tem legenda. Não é essa Coca-Cola toda. Na verdade, talvez minha limitação, né? Porque meu filho chegou lá falando inglês, teve 0 problema, né? Mas tudo bem. Enfim, eu fui por isso. Eu fui para fazer o pós-doc, né? E eu estava totalmente motivada com isso, totalmente engajada com isso, mas fui sozinha. Meu filho na época tinha 16, 17 anos, ficou em Santa Maria. Minha mãe foi para Santa Maria para ele terminar o ano da escola, tudo mais. E eu fiquei morando lá 3 meses sozinha, né? Tendo tardiamente na vida, com 40 e poucos anos, essa coisa de dividir espaço com outras pessoas, dormir no sofá da sala, né? Porque as pessoas fazem isso quando são jovens, né? Eu fui fazer na maturidade, mas acho que era o tempo na minha vida. E tranquilo essa parte de dividir? Difícil, muito difícil, muito difícil. Não é simples, né? Enfim, e daí acabei conhecendo meu marido online por conta dessa coisa de estar sozinha, né? De um dia dizer: vou baixar esse aplicativo aqui, vou ver como é que funciona. O máximo que eu vou conseguir, pelo menos, também melhorar meu inglês, né? Eu vou ter que ver como é que... vai ter que falar. Enfim. E a gente se conheceu online. A gente trocou mensagens em dezembro. Era perto, antes do Natal. A minha família, então, ia chegar para passar o Natal. Meu filho, minha mãe, minha tia, meu cachorro, sobrinho.
E daí, depois que eu falei com ele, eu até disse assim, ai, que bobagem, entendeu? Eu tô perdendo tempo com esse negócio, eu tô aqui para estudar, eu tô tomando um vareio desse negócio, não tenho que perder tempo com isso. E ele disse, não, tá, é Natal, também tô ocupado com o Natal, a gente se fala depois das festas, depois dos holidays. E eu, tá, não dei mais bola. Minha família veio, passamos o Natal, eles foram passar uns dias em Nova York, voltaram, quase morri chorando quando elas foram embora. Chorava assim copiosamente, que a minha mãe disse, Renata, pelo amor de Deus, tu quer voltar para o Brasil, volta, tu não tem que ficar aqui, porque tu tá chorando. E aí isso é a maior verdade da vida do imigrante. Só quem é imigrante sabe desse sentimento, entendeu? Porque você quer estar lá, você não quer sair de lá, mas você morre de saudade das coisas daqui, né? Mas, e aí é uma ambivalência, porque se você vai me perguntar, provavelmente, você gostaria de voltar a morar no Brasil? Nem morta. Claro que não. Não quero voltar. Mas não são as pessoas, São as pessoas, entendeu? Os amigos, a família, é isso que sente falta. Ou até, assim, a comida, minha irmã, no dia que eu cheguei, minha irmã disse, Renata, tá parecendo uma refugiada de guerra. Porque eu levo, tem mamão, meu Deus, requeijão, pão francês, sabe? Todas as coisas que a gente não tem lá. Guaraná, assim, tipo refugiado. Enfim, fiquei, obviamente, né, para seguir minha jornada com o pós-doc. E o meu marido hoje, né, me mandou mensagem novamente em janeiro me convidando para sair. Só que a sorte dele foi que ele me mandou essa mensagem naquela semana que a minha família tinha ido embora. Então eu estava tristíssima, deprimidíssima. O meu filho estava lá, tinha ficado comigo, mas meu filho estava vivendo a vida dele, jogando, falando com os amigos na internet. Ele me dava uma certa atenção, mas né? E ele disse, vamos jantar. Daí eu falei, quer saber? Vamos ir. Eu vou. Eu, no máximo, vou jantar uma janta diferente, vou, né, conversar depois. Aí, no dia que a gente combinou esse jantar, fazia menos 16 graus. A neve estava até o joelho na rua. Tá? Eu nem perguntei, mas essa parte não. porque o clima é muito diferente. Considerando, né, que a gente é do sul, nós lidamos melhor com isso. O pessoal do Nordeste que vai para lá, muitos desistem, né? Eles não conseguem ficar. Bom, nesse dia, menos 16, eu saí do trabalho, cheguei em casa e disse para o meu filho, eu falei, mamãe tem um jantar aí para ir, combinei. Eu falei, mas quer saber? Eu não tô afim. Não vou, tô triste, tô chateada, não vou. Ele olhou para mim e disse, mãe, como assim tu não vai? Que horas tu combinou esse jantar? Eu falei, às 7. Ele falou, mãe, são 4 horas, o cara tá pronto para esse jantar, tu não vai fazer isso com o cara, né? Deu. O próprio filho. Eu falei, tá. Não tem jeito. Ele disse, mãe, isso não se faz, né? Aí tu quer mais pelo exemplo, né? Disse, bom, isso não se faz, eu não posso. Eu falei, tá bem, isso não se faz. Aí eu fui tomar um banho, me arrumei e pensei assim, é tudo não, entendeu? É tudo não. Não, eu vou jantar, mas é tudo não. Eu só vou dizer não pra ele. Isso não vai passar de hoje. Só vou cumprir a agenda. E ele tinha se oferecido pra me buscar em casa. O que eu disse? Não. Não sei o que. Eu disse, não, o restaurante é esse aqui, que era perto da minha casa, porque, né, tinha que caminhar na neve, enfim. Fui caminhando nos menos 16, cheguei lá. Como tu viu, eu gosto de falar. Sou pessoa que, né, não tenho problema com isso. Com o meu inglês, que ainda era macarrone, com macarrone level 2, mais ou menos. Já estava um pouquinho melhor, mas claro, ele falava mais do que eu falava menos, porque o meu inglês não é muito, ele falava e eu comia, ele falava e eu comia, né? Assim foi o jantar. A gente chama, até hoje esse jantar, a gente diz que foi basicamente um assessment, uma entrevista. Ele disse que só faltou a lâmpada, sabe assim, porque as perguntas eram... Só que canadense também é muito diferente. Por exemplo, uma das primeiras perguntas que ele me fez foi se eu gostava de acampar. E eu... Acampar? E aí eu fui direta, né? Eu falei, não. Da coleção de nãos. Eu falei, não é só que eu não gosto de acampar, eu odeio acampar. Porque canadense, como eles vivem num frio extremo, quando chega o verão agora... Eles querem sair. Cara, não, e é roots o negócio. Eles vão pro meio da floresta, onde tem urso, entendeu? Eles acampam mesmo. E eu tenho pavor de acampar. Eu sou uma pessoa eu sou urbana, eu gosto de hotel, micro-ondas, eletricidade, chuveiro quente, entendeu? Eu não gosto desse negócio. E aí, quando eu disse isso pra ele, ele disse assim, thank God, graças a Deus. Porque ele disse assim, porque eu também odeio acampar. E ele tava, e aí as mulheres dele gostavam de acampar e ele odiava. Então, isso era uma coisa complicada na vida dele. Enfim, tivemos um bom jantar, um excelente jantar com sobremesa.
Um dia, se tu entrevistar ele, ele vai dizer que essa parte ele gostou muito, porque ele tinha tido outros dates, que ele saía, as mulheres, né? Chegavam lá e diziam, ai, quero uma salada e um copo d'água. Eu cheguei lá, pedi, eu quero isso, um pouco disso, não sei o que, vamos dividir a sobremesa? Pediu a sobremesa, ele topou dividir a sobremesa, pediu uma cheesecake, o cara era diabético, não tinha me contado, comeu metade da cheesecake. Podia ter matado ele no primeiro encontro. Não faz, né? Podia ter matado ele no primeiro encontro, mas enfim. Aí no final eu gostei muito do nosso date. Não, eu gostei muito do nosso jantar. A gente pode ter um date, é o jeito que eles abordam. Um date quer dizer que você vai começar a sair com a pessoa com intenções de namorar. E eu não. Não. E ele olhou pra mim e disse, mas eu achei que a gente estava indo tão bem, estava tudo bem no jantar, o que que... Eu disse, não. E ele, mas eu posso te, né, não sei. Aí, sabe aquela coisa que a gente faz aqui no Brasil? Ah, me liga. Sim. A gente se fala. Você tá dizendo que a gente se fala, você não vai falar de novo, né? Eu tô, não, mas a gente se fala. Eu disse lá, de alguma forma, e dei o meu número, porque até então a gente se falava por mensagem do aplicativo. Não tinha nem o número ainda. Não, e dei o meu número de telefone. Daí ele diz até hoje, ele disse assim, aí eu já vi que o negócio era crazy, porque ela estava dizendo que não, mas me deu um número. Falou, e agora? Eu devo mandar mensagem ou não devo? E aí ele disse, tá, e eu posso te levar em casa até menos 16? Eu, não. Também não. Ele, mas tá muito frio. Eu disse, não tem problema, eu vou para casa, não precisa me levar. Ele foi guerreiro, hein? E aí, o que ele fez? Ele passou a me mandar mensagens durante aquela semana. A gente começou a se falar por mensagem num certo momento que durante a semana eu já estava assim, ele não mandou mensagem ainda, sabe assim, quando você já está esperando. E aí, na sexta-feira daquela semana, ele disse que se encheu de coragem e disse, eu vou convidá-la para jantar de novo. E aí ele disse que resolveu convidar e ficou, né, esperando. Aí convidou e ele disse assim, eu acho que a gente podia jantar de novo, eu queria te levar no Old Spaghetti Factory, porque eu tinha contado que esse era meu restaurante favorito. Tinha falado. Então ele fez a reserva. Ele propôs na primeira vez. Não, na primeira vez eu que escolhi o restaurante. Sim, pois é. Aí ele escolheu o restaurante, eu tinha dito naquele date lá, que a gente fez um interrogatório, que eu gostava desse restaurante, que eu gostava de ir no aquário, diferente da minha amiga Desirê, que não gosta de aquário. Então ele falou, eu comprei tickets... Aqui ele comprou tickets pro aquário, fez a reserva no meu restaurante favorito e disse assim pra mim, só que dessa vez a gente vai ter um date, eu vou te buscar em casa. Tipo, aí ele... E eu, tá. E esse date? Virou um casamento. E aí virou um namoro, como eu não esperava que fosse virar. O dia que eu fui contar isso para minha chefe, porque a gente foi jantar com uma outra pesquisadora, e ela disse, você vai pegar o metrô? Deu, não. Meu namorado veio me buscar, e ela me olhou. E eu morrendo de vergonha de dizer para ela, porque eu pensei assim, eu tô aqui para estudar, como é que eu fui arrumar um namorado, entendeu? Como é que eu vou dizer isso para ela? Mas no fim foi muito legal, porque aí ele me pediu em casamento no último jantar daquele ano, que era o jantar que eu ia me despedir dos colegas, porque eu estava voltando para o Brasil, e ele fez o pedido de casamento totalmente surpresa, eu não esperava, na frente de todo mundo, porque a minha chefe resolveu dizer, convida o Michael para o jantar, e eu... Tem certeza? Ela, não, convida e tal. Ele armou tudo com meu filho, ligou para minha família, falou com a minha mãe. Foi super carinhoso, foi mágico, assim. E aí, no momento lá, ele ligou no celular para minha família, então minha mãe e minhas irmãs estavam assistindo, né? E fez... que isso é bem canadense, assim, eles seguem bem essas formalidades, ritos, né? Assim. E que foi tão bonito, sabe? Eu gostei tanto disso também. Aí me pediu em casamento. Então, quando eu voltei ao Brasil, para cumprir o tempo que eu precisava cumprir na Universidade Federal de Santa Maria por ter ganhado a licença para pós-doc, eu já voltei com a ideia de que em um ano, esse era o nosso plano, que em um ano eu voltaria para o Canadá para morar lá. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Não temos como não falar aqui, prof. Renata, do Congresso. Claro. Né? O quanto um evento como esse, né, que já está em sua 12ª edição, pode ajudar, porque a gente falou de pesquisa e o Brasil ainda carece muito, teve algum tempo de revés muito grande em relação às pesquisas, a própria ciência colocada em debate. Quanto uma cidade pequena aqui do Noroeste conseguir fazer um evento dessa magnitude é importante para a ciência, para a pesquisa, enfim, para a fonoaudiologia também. Gente, é importantíssimo. Eu acabei de contar para vocês
que eu era lá a fonoaudióloga pobrinha do Hospital Universitário de Santa Maria, eu tinha videofluoroscopia, e essa professora veio do Canadá, sentou lá no meu laboratório, que era uma salinha que não era bonita que nem essa, era uma salinha pequena que costumava ser um banheiro do prédio, que foi transformada na minha sala de laboratório de pesquisa, que era a metade dessa. Sentou lá no computador, foi ver eu fazendo o exame no hospital e viu que eu tinha, naquela época, uma qualidade de exame melhor que a qualidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em Santa Maria. Então, assim, as oportunidades, fazer o bom trabalho e convidar as pessoas, como vocês estão fazendo aqui, é o caminho. Então, assim, e eu vou dizer, por exemplo, o fato de eu estar aqui hoje, né, da Vanessa, quando a Vanessa, que é a coordenadora da Fono, me escreveu e me convidou, eu preciso ser 100% honesta, como eu estou sendo aqui até agora, vocês já notaram. Eu disse, a sua vinda está condicionada a gente receber a verba dos órgãos de fomento. E eu, isso não vai acontecer. Porque, né, eu não recebi fomento no meu país para estudar fora. Quando eu voltei, eu fui coordenadora do programa de pós-graduação, na época daquele governo de 2019. Então, meu filho puxa um banco, eu sei do que eu estou falando. Mas eu disse, Vanessa, ótimo, aceito. Se não rolar a viagem, nós vamos fazer online. Eu vou dar essa aula de qualquer jeito para vocês. Conta comigo. E quando elas me mandaram a mensagem dizendo que tinham conseguido o fomento, eu acho que eu fiquei tão feliz quanto elas, entendeu? Por terem conseguido. E aí eu fui dizer para minha chefe aí que eu fui contar do convite, porque de verdade eu não tinha nem contado, porque eu estava achando que eu ia dar essa aula online, né? E eu tenho uma viagem para a Itália na terça-feira que vem e eu vou chegar de volta no Canadá na segunda-feira. E eu pensei, ela vai dizer que eu não posso ir, né? Entendeu? Porque ela, às vezes você tem que ir para a Itália, você vai para o Brasil e vai voltar e vai para... Não é assim. Aí, quando eu disse para ela, olha, nesse evento eu vou ter ex-alunas minhas, como a gente tem, né? São professoras nessa universidade agora. São pessoas que eu estou com o máximo orgulho porque estão desenvolvendo esse trabalho e eu quero ir. Ela falou, você tem que ir. E aí ela me autorizou a vir. Outro pensamento, né? Em relação a... Enfim. Ela disse, você vai ficar cansada, você sabe, né? Mas tudo bem. E quando eu cheguei aqui, que a Vanessa começou a mostrar pra gente a estrutura. Eu já tinha vindo na Unijuí, tá? Eu não me lembro bem que ano, eu era professora na UFSM, eu vim para falar numa jornada de nutrição, tá? Isso eu me lembro que era isso. Mas não tenho vívidas lembranças, assim, me lembro que vim aqui. E a Vanessa levou a gente para conhecer a estrutura, né? Primeiro a gente vê a estrutura da universidade, o tamanho da universidade. Outra vez eu entrei, fui no auditório e saí, né? O tamanho do campus, a clínica, a escola que está sendo construída, aquele laboratório de simulação realística, eu disse para a Vanessa, eu quero vir dar aula aqui, porque eu achei o máximo, entendeu? Então, a primeira coisa que eu entendi é que a Unijuí está implantando o curso de fonoaudiologia com a seriedade que é devida. Porque eu vivi a formação no curso em implantação que não tinha condições, uma instituição que remou para dar as condições para a gente terminar aquele curso, com risco de não ser reconhecido, inclusive. A gente tinha essa expectativa até o final do curso, ou seja, eu vou fazer esse curso e lá no final pode ser... Exatamente. Não ser validado. E aí os reveses da universidade pública, entendeu? Da gente precisar de estrutura e dizer, a gente precisa de mais professor, a sala tem que ter isolamento acústico, sabe? Colocarem a gente em condições precárias, ainda mais porque, infelizmente, nesse país a verba que deveria ser destinada para a educação, para a saúde, não chega. Eu vivo num país que eu pago imposto caríssimo, vem descontado 30% do meu salário mensalmente em imposto. Isso é um monte de dinheiro. Mas eu tenho calçada pavimentada, eu tenho estrada boa, eu tenho escola pública de qualidade, eu tenho sistema público de saúde que funciona, né? Eu tenho faixa de segurança, eu tenho lei de trânsito, eu tenho tudo funciona. Tem um monte de problema lá também, não é que tudo é perfeito. Mas é decente. O que não é no Brasil, infelizmente. Né? E eu sei que as pessoas, mas no Canadá fica falando do Brasil. Não, é porque eu morei aqui e eu moro lá, e eu consigo ver. Consegue fazer as duas. Né? Então, assim, a Unijuí está fazendo um investimento sério, está fazendo uma implementação de curso da área da saúde séria. Né? Eu disse para os alunos ontem na minha fala, eu falei, vocês estão de parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui, vocês podem ter certeza que vocês estão trilhando um caminho bom. E eu acho que esse evento, o fato de, né, ser aberto, colocar assim...
mostrar, olha, nós estamos aqui, nós aqui em Juí, mas ó, a gente está em contato com o mundo, a gente quer que a palestra que eu dei ontem, eu apresentei na maior conferência americana da área da fonoaudiologia o ano passado, em dezembro. Eu trouxe a mesma conferência, que eram atualizações sobre disfagia e DPOC. Então, com prazer, me dá prazer, porque eu posso fazer essas pesquisas porque eu estou lá agora e eu quero compartilhar com o Brasil, né? Então, o fato de terem me dado essa oportunidade para vir aqui e compartilhar isso, eu acho sensacional. Então, assim, de novo, eu quero reiterar meus parabéns à universidade, meus parabéns ao curso de fonoaudiologia da Unijuí, né? Professora Eliane também, né? Que é a coordenadora do evento, que me falou ontem que está com um programa de mestrado, doutorado, em que também tem uma atuação em cardiorrespiratória. Eu disse para ela, a gente já tem que começar a trocar figurinha. E possibilitou esse encontro casual aqui também. Exatamente. Então, é assim que as coisas acontecem. A ciência é feita por pessoas, as pessoas precisam se encontrar. Frase bonita, vamos guardar ela. Chegou a hora, já no final aqui do programa, do quadro existencial, professora Renata. Vamos fazer? Vamos lá, vamos assumir uma skin agora filosófica. Vamos lá. Começando com qual é o maior sonho atual da professora Renata Mancops. Meu maior sonho atual é que meu filho consiga um emprego na área dele. Ele acabou de se formar, ele se formou num curso muito interessante que, se ele estivesse no Brasil, provavelmente seria muito complicado para ele, mas ele se formou em Game Development Arts, então ele é designer de games. E ele se graduou ano passado em outubro. Eu sendo professora universitária, ele sendo meu único filho, né? Desde então, para mim, eu sempre coloquei, um dos meus sonhos era ver o meu filho se formar. Eu realizei isso, foi um dia muito importante na minha vida. E agora eu quero que ele consiga um emprego, porque apesar do que eu sei que vai acontecer na hora que ele conseguir um emprego, ele vai bater asas, né? Ele vai voar para longe, em distância. Eu sei que nesse dia eu vou dar um suspiro profundo de uma meta cumprida, de um sonho realizado. A coisa mais bonita que a professora Renata Mancops já viveu? Nossa! Tem que ser rápido, faz a outra enquanto eu penso nessa, porque agora a coisa mais bonita é que, se eu disser que foi o nascimento do meu filho, eu também, né, tô assim na minha skin super mãe, assim. O nascimento do meu filho foi uma coisa muito bonita, com certeza, mas eu já vi tanta coisa bonita da vida, assim, sabe? Eu acho que eu vou falar de uma coisa para não ser, né, não ficar pensando, maternidade. Eu vivia em Santa Maria na época da tragédia da Boate Kiss. Se tinha uma pergunta na tua lista da coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, a coisa mais triste foi. E olha que interessante, paradoxal ou complexo. A coisa mais triste que eu já vivi na minha vida foi viver em Santa Maria durante a tragédia da Boate Kiss. Vejam o protagonismo da minha amiga. Ela foi a primeira pessoa que me ligou no domingo de manhã da tragédia. Ela me ligou porque ela começou a ver na televisão que aquilo tinha acontecido, e a gente tinha se falado uns dias antes. Eu disse que eu ia sair e ela não sabia, né, se eu ia sair. Eu podia estar naquele lugar, não era um lugar que eu estaria, mas ela não sabia. E ela me acordou. Eu me acordei com o telefonema da Desirê. Ai, graças a Deus, onde é que tu tá? Tu tá vendo? Porque eu tinha tomado remédio para dormir, eu não estava atendendo o telefone. E aí eu disse para ela, não, tô em casa. E aí ela disse, tu não tá vendo o que tá acontecendo? Eu não estava vendo. Ela desliga a televisão. E aí, bom, vocês sabem tudo o que aconteceu. E eu, diante daquela realidade, eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a procurar pelas minhas alunas. E as 4 alunas, eu não me lembro agora exatamente, não estou top of my mind quantas alunas eram, mas eu consegui falar com todas elas. Elas estavam lá, elas tinham conseguido sair, não estavam no hospital. E eu, sendo eu disse, eu não posso ficar aqui dentro de casa sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui lá pro ginásio, onde estavam sendo recebidos os corpos, a identificação e tudo mais. E eu cheguei lá e eu disse, no que eu posso ajudar? E
E as pessoas estavam viradas da noite, trabalhando, os bombeiros, os policiais e tal, e o ginásio onde os corpos estavam expostos, né, eles estavam, um lado tinha uma lona preta, as lonas pretas e os corpos das meninas e dos meninos dentro do ginásio. E essas pessoas que estavam viradas a noite inteira trabalhando nisso, estavam trabalhando lá dentro, e os voluntários que estavam lá até então não estavam se sentindo confortáveis de, por exemplo, ir lá servir café para eles lá dentro, tinha que dar um suporte para esse pessoal. E eu disse, mas o que tem que fazer? A gente quer levar, estamos procurando café e a gente tem alguém para servir café lá dentro. Eu falei, tá, e onde que consegue o café? Primeiro eu já tinha saído comprar papel higiênico, e aí estava tudo fechado, aí comprei papel higiênico, café. Eu disse, eu vou pedir. Eu saí do ginásio e comecei a bater na casa das pessoas na rua ali do ginásio. Olha, eu sou voluntária, a gente está precisando de café, a senhora tem um café para... Comecei a pedir, as pessoas deram café, as pessoas deram quadromelita, as pessoas deram... Isso foi muito bonito, no meio daquela tristeza toda. Isso foi uma coisa muito bonita e que me fez o meu coração ficar quentinho, sabe, naquela hora tão difícil. E aí também, quando eu cheguei e entrei naquele ginásio, também não me senti bem. Acho que vocês podem avaliar. E eu lembro que eu cheguei para um dos bombeiros que estava lá com café e disse, você aceita um café? E ele disse para mim, quanto que é? E eu disse, não é nada. Eu não posso nem falar. E eu disse, não é nada. Ele disse, você está trabalhando, você tem que tomar um café. E foi por causa dessas pessoas e das outras pessoas que estavam trabalhando lá que eu decidi fazer isso, entrar e sair daquele ginásio tantas vezes quantas eu precisei naquele dia. E isso foi muito difícil, né? Mas ver aquelas pessoas também lá trabalhando, sabe? Fazendo aquilo naquele caos. Caos. Né? É isso que é próprio da humanidade, né? A gente vive todo dia essa coisa caótica que é a vida, mas essa coisa bonita que é a vida, né? Então, a coisa mais bonita que eu vivi, uma das, não foi a mais, mas está na lista das tops, foi bater na porta da casa das pessoas e elas me atenderem e serem solidárias e perguntar o que mais que eu posso te dar. Tá precisando de mais alguma coisa, entendeu? Naquele contexto da tragédia. A mais triste já contei. Falamos. Uhum. O que é a morte para Renata Mancops? Gente, a morte... Sabe que agora que eu vou celebrar 55 anos, não parece? Eu tenho pensado mais sobre isso, né? Porque quando eu fiz 40, 45, 50, e eu constatei que eu já tinha vivido a metade da minha vida, eu parei para pensar com o que eu queria fazer na segunda metade. E por isso, por exemplo, para aquela pergunta que todo mundo me fez, mas você vai sair da Universidade Federal, você é uma professora do ensino público, você tem estabilidade. Estabilidade no contexto político de 2019 era uma piada essa palavra. Mas você tem estabilidade, você vai fazer isso? Sim, eu vou, porque eu não quero viver triste. Eu estava triste, eu não vou viver. A segunda metade tem que ser muito boa, a segunda metade tem que ser diferente, né? E aí eu estava pensando na segunda metade, só que agora eu vou fazer 55. E eu tô começando a pensar mais nisso. Hoje a gente estava falando nisso, né? A gente vai morrer, né? Eu estou vendo a minha mãe envelhecer. Eu estou vendo a minha mãe envelhecer de longe. Quando a minha mãe esteve no Natal, no ano passado, conosco no Canadá, no dia que ela foi embora, e eu disse, meu Deus, a minha mãe fez 80 anos. Se eu for uma vez por ano, nos próximos 10 anos para o Brasil, eu vou ver a minha mãe mais 10 vezes. Isso é trazer a morte para perto, né? E eu acho que a gente tem que ser muito honesto com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a minha mãe manda, e a mãe de vocês provavelmente, 300 figurinhas todo dia de manhã no WhatsApp, né? De bom dia, de boa tarde, mensagem de anjinho, figurinha. E eu não respondia para ela sempre. Agora eu paro para responder ela todas as mensagens que ela me manda. Eu já ligava para ela todo dia, mas agora eu necessariamente ligo para ela todo dia, né? Talvez porque eu esteja pensando na morte que está em torno de mim primeiro, né? Não tem nada que diga que eu não vou morrer primeiro que a minha mãe, enfim. Não tenho certeza. Mas ao mesmo tempo indica também que eu estou caminhando nessa direção, né? Então eu de fato quero fazer dessa segunda metade da vida alguma coisa melhor, para poder chegar, quem sabe, lá no fim e dizer, puxa, valeu a pena, né? Foi legal, foi bacana. E para finalizar o programa, o que é a vida para Renata Mancops? Eu vou cantar. Pode cantar. A vida é maravilhosa.
A vida é uma montanha russa e tem horas que você tá com medo, mas a gente vai com medo mesmo e dá frio na barriga, mas tem hora que a gente solta a mão e grita, né? Uhul! Então, é isso. É uma montanha russa. E chegando ao fim, a gente diz com toda certeza valeu a pena aqui a nossa conversa, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para além do conhecimento que trouxe aqui, nos honrou com a presença na Unijuí no Congresso, compartilhando, como essa palavra é tão bonita, né? Compartilhar o conhecimento. Então, muito obrigado pelo aceite aqui no ao convite do Encontro Casual, como também ao aceite do convite ao Congresso Internacional em Saúde. E mais uma vez um agradecimento aos organizadores do Congresso, que pensam também na Rádio Unijuí FM em trazer convidados tão especiais como a professora Renata Mancopes muito aqui. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz, adorei o formato desse encontro casual, adorei poder compartilhar um pouco da minha história, do meu conhecimento e, né, como eu estava dizendo, é tão bacana porque a gente é convidado por conta da ciência, mas a ciência é feita por pessoas e a gente não pode perder isso, né, de vista. Que fazem a diferença. Isso aí. Sempre. Claro que além de agradecer, né, prof, eu preciso das duas últimas do programa. O que a gente vai terminar ouvindo no Aí vocês casual? vão dizer, essa mulher é biruta mesmo, né? Mas a minha uma das bandas favoritas da minha vida é U2. E temos aqui, e eu quero pedir a música Elevation, acho que o nome já diz, né? Uma música que também traz força, ritmo, né? E motiva a gente para cima. E eu também não podia negar a brasilidade e incluir o Zeca Pagodinho com Deixa a Vida Me Levar, porque é essa a história da minha vida, deixa a vida me levar. E ela levou por caminhos tão bonitos. Aham. Assim a gente finaliza o Encontro Casual aqui, agradecendo a você que ficou conosco, os apoiadores, enfim, e esperando você no próximo programa, no final de semana que vem, aqui, Encontro Casual da Unijuí FM. Até lá!